Depois que eu comecei a estudar sobre neurociência, autoconhecimento, amor próprio, inteligência emocional, o meu próprio valor, eu consegui enxergar coisas que eu não estava conseguindo ver em mim. Foi tão importante esse processo assim de autoconhecimento, de me enxergar mesmo assim no meu interior, de me conhecer, não é? Porque o autoconhecimento ele já está falando que é se conhecer. Depois que eu comecei a estudar esses assuntos, eu comecei a desvendar em mim coisas que eu nunca tinha parado para pensar, sabe? Por que eu comecei a estudar sobre esses assuntos? Porque assim, de um determinado tempo pra cá, né, quando eu comecei a minha vida adulta, principalmente quando eu virei mãe, não é? Principalmente. E aí, a vida adulta começou a virar um fardo, começou a virar um peso pra mim, começou a soar estranho, entende? E aí eu comecei a pensar assim, não, isso tem alguma coisa de errado, né? A gente sente que tem algo de errado com a gente. Não é normal você ser uma pessoa sempre repetindo os mesmos erros, a pessoa que tá irritada, estressada, que a pessoa é mais estressada do que é feliz. E às vezes não tem nada a ver com outras pessoas, apenas com você mesmo. Tudo isso diz sobre você mesmo, entende? E aí foi quando eu comecei a esse processo, né, de autoconhecimento, enfim. E aí começou em 2024 pra cá. 2024 eu conheci algumas pessoas, né, na internet. Uma pessoa que me ajudou muito no início, né? No início. Foram muitas pessoas, mas uma pessoa que me ajudou muito no início, assim, do meu processo de amor próprio, de autoconhecimento, de inteligência emocional, foi a Marinalva Calegari. Inclusive, eu li o livro dela, né? Então, assim, eu conheci muitas pessoas, eu consumi muita bagagem, né? Li muitos livros, muitas coisas, já baixei. Até mesmo em PDF, eu lia sem parar, eu sempre estava em busca de coisas que me agregavam valor, coisas que fossem me ajudar, porque era algo terrível. Eu precisava me conhecer, eu precisava mudar, que era para mim não perder as pessoas que eu amava, que era para mim não meio que me perder de mim mesma, porque muitas vezes eu me perdi de mim mesma, entende? E aí eu ficava tentando entender por que estava acontecendo aquilo comigo e eu não entendia, eu não sabia do meu valor, entende? Às vezes a gente é tão rotulada, sabe? Às vezes a gente é tão costuma a nos próprios rotular, sabe? Ah, eu não sou capaz. Ah, porque a minha infância foi assim, porque eu vim de uma família tal, né? E foi o que aconteceu comigo, sabe? E eu precisava quebrar esse padrão, esse tabu na minha vida. E aí eu comecei a entender nesse processo, né? No caso, faz 2 anos já que eu venho nesse processo. Em 2025, eu comecei a pôr em prática, mesmo com dificuldade. Porque no início vai mexer com o seu conforto, sabe? A sua zona de conforto. O autoconhecimento, o amor próprio, ele vai exigir de você alguma coisa. Não é só você ler um livro e dizer, não, eu tô com o conteúdo todo aqui na minha mente, beleza. Não. Não é assim. Sabe o que vai acontecer? Você vai entender do assunto, né? Você vai aprender com as outras pessoas, mas você assume essa bagagem, mas para você pôr em prática. E por muito tempo eu não coloquei em prática. Eu sabia o que tem que fazer. Eu só colocava, só enchia de informação, só lia e achava que isso era o suficiente. E às vezes até falava, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas toda vida que eu errava, toda vida que eu repetia os mesmos padrões, toda vida que eu me machucava, eu me perdia o meu brilho, eu me frustrava, eu me decepcionava, eu me via no chão, enfim. E aí eu ficava pensando, cara, mas tá entendendo? Então, assim, o mais importante de tudo é você aprender e pôr em prática, né? E aí eu comecei a fazer isso em 2025 pra cá. E, cara, foi surreal na minha vida. Hoje eu não tô 100%, né? E aí, com tudo isso, eu aprendi uma coisa. Que 99% da pessoa que eu sou hoje, 99% da pessoa que eu sou hoje foi devido à minha infância, sabe? Aquela criança lá do passado, aquela inocência, a imaturidade, ela foi construída de uma forma que hoje me prejudicou bastante, tá entendendo? Então, assim, o que que acontece? Eu morava com os meus pais, cresci com os meus pais, era rodeado de parentes, de tias, de primos, era muita gente, sabe? Porém, faltou muita coisa para aquela criança. O afeto, a comunicação, entende? Então, quando há uma ausência de coisas mais importantes, acaba prejudicando o futuro dela, né? Acaba isso que, quando você chega na sua fase adulta, você tem algumas dificuldades, entende? Às vezes aquela criança que não era ouvida, que as emoções não eram validadas, aquela criança que tinha que engolir o choro, sabe? Quando a mãe brincava com você, engole o choro, não sei o quê. Aquela criança que apanhava por qualquer coisinha, aquela criança que, enfim, sabe? Se eu for falar aqui
de como era a minha infância, a minha relação, eu acho que eu choro, sabe? Só de imaginar do que aquela criança passou, entende? E isso me prejudicou bastante. Prejudicou meu relacionamento, prejudicou muita coisa, né? Graças a Deus, hoje eu dou graças a Deus porque meu marido tem total paciência comigo e a gente conversa sobre isso, entende? Então hoje eu consigo entender muitas coisas, tento colocar em prática. Uma coisa que me ajudou muito foi a minha autoestima. Quando eu comecei a fortalecer a minha autoestima de uma maneira que é inegociável. Um exemplo, eu comecei pra academia, comecei a me arrumar. Na verdade, eu sempre gostei de me arrumar, sabe? Eu acho que me arrumar, sempre gostei de me arrumar, era mais uma capa. Eu tinha que estar aparentemente bonita, arrumada, que era pra mim não parecer que eu era uma pessoa triste, porque realmente eu era uma pessoa triste. E é isso. Hoje eu consigo driblar algumas coisas, entender algumas coisas, consigo ter mais calma em algumas situações. Não é fácil, não melhorei 100%. Eu acredito que de 100% eu tenho melhorado 70%, tá? Ainda falta tempo, ainda falta chão, né? Pra mim poder ainda ser uma pessoa zen. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu quero me curar de mim mesma, tá? Mas a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida, a melhor coisa que eu fiz, e eu queria ter conhecido muito cedo, né? Hoje eu tô com 27, mas eu queria ter conhecido esse lado, eu queria ter me conhecido, né? Desde os meus desde a minha adolescência, sabe? Porque quando a gente tem acesso à internet, então a gente pode. Hoje em dia tá tudo fácil pra você aprender, né? Então é isso, hoje eu me acolho, hoje eu me entendo, né? Hoje eu entendo outras pessoas, sabe? Muitas vezes eu fui aquela pessoa que levava tudo pro pessoal, e hoje eu entendo que não, aquela pessoa ela me tratou mal, me ignorou, mas não é sobre mim, é sobre ela mesma, entende? Então assim, eu crio uma história, eu dou um significado pra aquela situação hoje, que automaticamente não vai mais me afetar. E eu tenho feito isso, né? Graças a Deus. Ontem mesmo eu fiz isso, né? Uma pessoa que era muito querida pra mim, uma pessoa que era muito visível, assim, que eu tinha a maior admiração, e a pessoa me ignorou várias vezes, e eu sempre contando uma história, não, porque ela não tá bem, não, porque ela deve estar acontecendo alguma coisa, não, porque isso, não vou me estressar e tudo mais, apesar de que eu estava ficando triste no fundo. Mas aí eu comecei a criar uma história. Não é sobre mim, é sobre aquela pessoa. E isso me ajuda muito, sabe? No meu processo, isso me ajuda bastante. E é isso, hoje é 28 de maio, tá? E eu queria deixar registrado isso pra mim. E eu quero gravar muitos vídeos porque eu quero ver minha evolução. Eu quero destravar muitas coisas que ainda tá travada em mim. E é isso, eu vou tentar registrar tudo.